A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É bom estar na casa do Senhor nessa manhã. E como é bom louvar, adorar o nome do Senhor. Eu queria, nesse momento, antes de iniciar a nossa reflexão, fazer um momento também de oração, né? De estarmos orando pela saúde, né, de Dona Wanda. Acho que ela é irmã da avó de Édia, né? É irmã da avó de Édia, né? Dona Wanda, que está hospitalizada, né? Então vamos estar orando pela saúde dela. E eu também queria estar orando. Nós temos alguns irmãos, acho que eu não vou lembrar o nome de todos, mas tem muita gente viajando hoje, né? Então, temos nossa irmã Jaqueline, né, que viajou hoje, né? Viagem a trabalho ali com o pessoal da APAI. Tem Ericélia, minha esposa, Simone, Edivanilson, Corrinha. Então, eles foram para um concurso, né? Fazer uma prova de um concurso em Recife. E eu não sei se deve ter mais gente viajando, né? Mas eu me recordo desses agora. Mas vamos estar orando também, né? Para que Deus esteja abençoando esses irmãos em suas viagens e que retornem também em paz, né? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que é estar aqui em Tua casa nessa manhã, que é estarmos aqui reunidos, ó Deus, em Tua presença. Queremos agradecer pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, que não estão aqui conosco hoje, mas agradecemos pela vida deles e pedimos que o Senhor esteja a abençoar os irmãos que estão em viagem, os que já viajaram e todos, ó Deus, que irão retornar ainda hoje ou nos próximos dias, que o Senhor esteja a abençoar as suas vidas, guardar, Senhor, livra de todo perigo, de todo mal, que eles possam retornar a estar aqui conosco, ó Deus, em paz, debaixo da Tua proteção, Teu cuidado. Abençoa aqueles que estão trabalhando também em seus plantões, hoje que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo a vida deles. E pedimos, ó Deus, também pela vida de Dona Wanda, ó Deus, que foi hospitalizada, foi socorrida hoje pela manhã. Pedimos que o Senhor esteja a abençoar, restaurar a saúde dela, fortalecer a sua vida, ó Pai, que a Tua vontade possa assim se cumprir na vida dela, ó Deus. Abençoa essa vida, abençoa a sua família também. Senhor, também pedimos agora, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar mais da Tua palavra nessa manhã, que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento, a compreensão da Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, hoje é o segundo domingo de dezembro e essa data é especial, né? O dia que comemoramos o dia da Bíblia, né? Então, segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. E essa data, ela começou, né? Foi criada, digamos assim, no ano de 1549, na Grã-Bretanha, que foi instituída essa data, e o intuito era que a população, né, que as pessoas intercedessem pela leitura da Bíblia, né, a leitura das Escrituras Sagradas. No Brasil, essa data começou a ser observada já bem depois, quando chegaram aqui os missionários americanos, e aí por volta de 1850, mais ou menos, e se tornou lei, uma lei federal que instituiu como uma data oficial no nosso calendário no ano de 2001, aqui no Brasil. Então, nós sabemos que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o livro mais traduzido do mundo também, e para nós batistas a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, ou de conduta, né? Então, tudo que nós cremos e tudo que nós fazemos está baseado nas Sagradas Escrituras, é com base na Bíblia Sagrada, né? Esse é um dos princípios nossos como cristãos batistas. Pois bem, eu quero meditar com os irmãos nessa manhã exatamente sobre a importância da Bíblia, né? Porque a Bíblia é tão importante, e eu quero convidar os irmãos a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17. Segunda carta do apóstolo Paulo, né, a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17. Então, por que a Bíblia é tão importante? Esse é um dos textos, né, clássicos que fala sobre as Escrituras
e a sua importância para as nossas vidas. 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, eu estou com a versão NVI, e aí nos diz o seguinte, a palavra de Deus: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela é muito importante, ela é indispensável para as nossas vidas. E esse texto nos mostra aqui razões, algumas razões que são plenamente suficientes para realmente termos essa compreensão, essa convicção do quão a Bíblia, as Escrituras são importantes, ou é importante a Bíblia para as nossas vidas. O versículo 15 aí, isso é Paulo escrevendo a Timóteo, e ele vai dizer, olha, desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo. É a Bíblia, é a palavra de Deus, são as Escrituras quem nos dão a sabedoria, o conhecimento da salvação por meio da fé em Cristo. É por causa dessa palavra, é por causa da Bíblia que nós chegamos ao conhecimento da salvação, da nossa necessidade de salvação e de sabermos que a salvação só é possível mediante a fé em Jesus Cristo. É por causa da palavra de Deus. Por isso que a própria palavra, lá em Romanos 10, ele vai dizer o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, ou pela palavra de Deus. Então, essa já é a primeira razão. Por que é tão importante a Bíblia? É por causa da Bíblia, que nós conhecemos a salvação em Cristo, que nós conhecemos e nós entendemos que nós éramos perdidos, separados de Deus e que necessitávamos de salvação. É por causa das Escrituras que nós temos a consciência da nossa situação diante de Deus, que somos pecadores e que estamos condenados à eternidade longe de Deus, e é por causa da Bíblia que nós aprendemos que Deus, em seu grande amor, Ele nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que aquele que crê nele não se perca, mas tenha a vida eterna. João 3,16 nos diz isso. Então, a Bíblia já nos dá essa consciência, nos dá essa compreensão da salvação por meio de Jesus Cristo. Mas também o texto vai dizer aí, no versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus, ou seja, toda a Escritura foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Tem um texto em 2 Pedro 1, queria que colocasse aí, 2 Pedro 1, 20 e 21, onde o apóstolo Pedro vai afirmar o seguinte, 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. Então veja, e quando Pedro afirma isso, se você lê anteriormente, aqui você vai ver que ele está falando justamente, ele diz, olha, não é por meio de fábulas inventadas, por coisas que são inventadas que nós ensinamos, mas aí ele vai destacar isso, a Escritura é inspirada por Deus, não foi, as profecias não foram dadas por vontade humana, por interpretação pessoal ou interpretação humana. Nós vemos em nossos dias, isso não é novidade, mas como hoje, principalmente por causa da internet, a gente tem acesso a muita informação, a muita coisa, mas nós vemos um movimento muito grande, de pessoas, então, se dizendo mestres, pastores, enfim, mestres aí, conhecedores, entre aspas, e aí eles têm muito essa questão de dizer que, não, vocês idolatram um livro, a Bíblia, há uma idolatria da Bíblia, e aí pessoas dizendo que não, a Bíblia, nela está a palavra de Deus, mas ela não é totalmente inspirada.
Mas aqui é muito claro nesse texto de 2 Timóteo 3,16, quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E Pedro aqui está dizendo: olha, a profecia não foi dada por vontade humana, não é uma interpretação pessoal, mas homens foram movidos, foram inspirados, foram impelidos pelo Espírito Santo de Deus, falando da parte de Deus. Então, a Bíblia é sim a palavra inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Mas o versículo, voltando a 2 Timóteo 3,16, o versículo 16, ele vai continuar dizendo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Veja, a Bíblia, ela é útil, sim, ela é útil. E aí, pensando sobre isso, nós precisamos refletir. Se ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nós, ela é útil. Algo útil é algo que nós utilizamos, que nós usamos. E aí, se a Bíblia é tão útil para nós, aí a gente tem que parar para pensar se nós estamos utilizando realmente a Bíblia em nossas vidas. Se nós recorremos a ela para nos orientar em nossas decisões. Se nós recorremos a ela, se nós somos orientados por ela, e para isso nós precisamos buscar essa orientação para a forma como nós vivemos, a forma que nós pensamos, a forma que nós agimos, porque o texto está dizendo que a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil. Mas como que algo que é útil nós não utilizamos? Como que pode eu não utilizar algo que está me dizendo aqui claramente que é útil, ou seja, deve ser utilizado? Quando nós dizemos algo que é útil, é algo que é prático, é algo que serve para as nossas vidas. Quando você tem algo em casa, né, um móvel, algum objeto que você não usa mais, não, isso aí é inútil, né? Ou então você compra uma coisa e que não serve, né? Um produto que de repente você compra ali e promete um monte de coisa, quando você vai usar, não tem quase nada, ou às vezes não tem nada. Isso é uma coisa inútil, não serve para nada. Às vezes a gente compra coisas que são realmente inúteis, né? Ou porque a gente acha que precisa e na verdade nem precisa, ou porque às vezes o produto não oferece ou não cumpre com aquilo que oferece, com aquilo que promete. Mas veja, nós estamos falando da palavra de Deus. Ela é útil, ela serve em toda e qualquer situação. Ela é útil em nossas vidas, então ela precisa ser utilizada, ela precisa ser acessada. Eu preciso ler essa palavra, eu preciso estudar essa palavra, eu preciso meditar nessa palavra e eu preciso obedecer essa palavra. Ela é útil, né? Ela serve, ela tem um objetivo, e o texto vai dizer, é útil para ensinar. A palavra de Deus é útil para nos ensinar. Mas nós vivemos um tempo que muitas pessoas não querem aprender, não são ensináveis, como a gente diz. Por quê? Porque, lembra que eu falei da internet, principalmente, a gente tem acesso a tanta informação, e aí às vezes a gente acha que sabe muita coisa, porque a gente está lá consumindo um conteúdo e aí daqui a pouco a gente pensa que está sabendo muita coisa. Há muita coisa boa, muito conteúdo bom na internet, sim, mas há muita coisa também ruim e que nos afasta da verdade. Por isso nós precisamos buscar na palavra de Deus o conhecimento, buscar aqui o Espírito Santo de Deus nos guie na nossa leitura, no nosso estudo das Escrituras. Nós precisamos então entender que a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar. Eu preciso estar disposto a aprender da palavra. Às vezes a gente acha que sabe demais, que já alcançamos um nível muito alto na nossa vida cristã, na nossa espiritualidade. Mas veja, Paulo está falando para Timóteo, que já era um pastor, e ele está dizendo, olha, a Escritura é inspirada e é útil para ensinar. É útil para nos fazer aprender a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí ele vai dizer, e aí faz parte do ensino das Escrituras, ele vai dizer que ela também é útil para repreensão, né? O versículo 16 continua, para a repreensão, repreender. A palavra de Deus ela é útil para ensinar e também para repreender. Nós precisamos ser repreendidos por essa palavra. Nós precisamos
há momentos em nossas vidas que precisamos sim ser repreendidos, precisamos sim ser chamados à atenção. A palavra, ela nos confronta, por isso que Paulo, aliás, acho que é no texto de Hebreus, né, que aí a gente não tem certeza se foi Paulo ou não que escreveu, mas há um texto que ele diz, se eu não estiver confundindo aqui, mas ele diz que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra até o mais profundo do nosso ser, a ponto, né, de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ou seja, é a palavra de Deus que vai até o mais profundo do nosso ser, muitas vezes para nos repreender, para mostrar o nosso erro. Quando diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, é muito bonito esse versículo. Mas temos que lembrar que essa lâmpada, essa luz muitas vezes vai iluminar as trevas que há em nós, vai iluminar o nosso pecado para mostrar que estamos no erro, que precisamos sim ser repreendidos, sim ser corrigidos, sim ser disciplinados, e Deus faz isso por meio da palavra de Deus. Não foi isso que Jesus disse aos discípulos? Vocês já estão limpos, João 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho pregado. Então é essa palavra quem vai nos limpando, nos purificando, e para isso é necessário muitas vezes a repreensão, a palavra nos confrontar em nossos erros, em nossos pecados. E por isso que nós precisamos estar dispostos a sermos obedientes, a nos submeter à repreensão que vem da palavra de Deus. Você veja que quando Jesus, lá em Mateus 18, quando ele fala, que é o texto que a gente usa como base, né, que a gente diz a disciplina na igreja, né, mas Jesus ele coloca de maneira muito prática ali, de maneira muito simples. Olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, repreende ele, vai até ele. Se ele se arrepender, ganhaste a teu irmão. Se ele se recusar, né, se ele continuar no erro, ele diz lá, vai e leva mais 1 ou 2 testemunhas. Se ainda assim, né, ele permanecer no erro, eles então levam a igreja. E por último, né, se ele continuar, ele diz, então considera como gentil e publicano. Mas veja que a palavra de Deus, ela é a base para a repreensão, para a correção. Se nós precisamos de repreensão, se a palavra está, ou se por meio de algum irmão nós somos repreendidos, nós temos que ter a humildade e a sabedoria, porque isso é ser sábio também, de aceitar a repreensão, que vem de acordo com a palavra de Deus, que vem porque em Hebreus capítulo 10, a palavra vai dizer exatamente que o Senhor corrige, que Ele disciplina o filho a quem ama, e vai dizer mais, né? Se vocês estão sem disciplina, sem a correção do Senhor, Ele diz, então vocês são bastardos, não são filhos, porque aquele que é filho do Senhor, então ele recebe a repreensão, recebe a correção, a disciplina, ainda que num primeiro momento ela venha trazer tristeza, porque é claro, vamos ser sinceros, ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção, porém, essa repreensão que vem de acordo com a palavra do Senhor, ela é para a nossa preservação, ela é para a nossa correção, ela é para o nosso bem. No texto de 1 Coríntios capítulo 11, né, que a gente vai ler daqui a pouco durante a celebração da ceia, Paulo vai dizer lá também, né, que essa correção, que o Senhor nos disciplina para que nós não sejamos condenados junto com o mundo. Ele fala isso lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, a Bíblia é muito importante, porque ela é útil para nos ensinar, para nos repreender e, na sequência aí, para nos corrigir, para corrigir as nossas vidas. Irmãos, não é possível que um cristão ele ache que não precisa de correção. Ele acha que está tão certo, que ele é tão correto, tão santo, que ele não precisa de correção. Pelo contrário, né, nós precisamos estar realmente e ser gratos a Deus por aqueles irmãos, né, não só o pastor, não só os líderes, mas aqueles irmãos que de maneira amorosa, que de maneira, porque nos amam, porque zelam por nossas vidas, que vêm muitas vezes nos corrigir. A gente precisa aprender, muitas vezes, a engolir, né, o nosso orgulho. Às vezes há uma dificuldade, uma dureza no coração de receber uma correção, uma repreensão.
mas a gente tem que entender. Veja, com nossos filhos a gente consegue entender. Principalmente quando nós somos pais, né? Não, eu estou corrigindo, eu estou aqui disciplinando porque eu quero o melhor. Então, eu aprendi isso desde quando eu era novo convertido. Foi uma das coisas que eu achei interessante. Eu não tinha essa compreensão antes. E quando eu era novo convertido, eu me lembro que o pastor, ele falava na igreja, ele dizia assim: irmãos, qualquer irmão da igreja, ele tem autoridade para repreender, para corrigir, dentro da palavra, é claro. Claro que a pessoa tem que saber como falar, também não precisa ser grosso com ninguém, mas nós precisamos aceitar a correção, a repreensão, a exortação de um irmão, porque isso é uma demonstração de amor. Porque quando a gente ama, não acontece assim, como eu falei com os nossos filhos, porque nós amamos, nós exortamos, corrigimos, disciplinamos. Quando amamos alguém, se a gente vê que alguém está no erro, está por um caminho que não é bom, uma prova de amor é ir lá corrigir, exortar, repreender. Então, e nós precisamos entender isso. Isso é algo espiritual. Às vezes a gente pensa que espiritual só é aquelas coisas sensacionalistas, né? Não, corrigir em amor, exortar, repreender, isso é espiritual. Sabe por que isso é espiritual? Olha o que esse texto está dizendo. A Escritura é inspirada por Deus. E ela é inspirada por Deus e é útil para ensinar, corrigir, para repreender. Então, meus irmãos, isso é algo totalmente espiritual. E aí, por último, vai dizer no versículo 16 que a Escritura ela é útil para instruir na justiça, ou seja, ensinar em justiça, para ensinar justamente a justiça de Deus, para ensinar aquilo que Jesus diz em Mateus 23, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos, né, os princípios mais importantes da lei, a fé, a justiça e a misericórdia. Então, a palavra de Deus ela é útil para nos instruir na justiça, para nos ensinar a ter uma vida de justiça, uma vida justa. E aí o versículo 17 vai concluir dizendo: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, para que o homem, a pessoa que anda com Deus, a pessoa que é de Deus, para que o crente, ele seja apto, ele seja preparado, e aqui diz plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia, as Escrituras, a Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para que eu e você, para que nós como crentes em Cristo, para que nós sejamos preparados, totalmente preparados para fazer o bem, para que todos os nossos atos, irmãos, sejam atos de justiça, para que todas as nossas atitudes, elas reflitam, elas sejam algo que seja o bem. Aí eu preciso refletir, aquilo que eu faço, seja no meu trabalho, na minha casa, na igreja também, o que eu faço realmente é aquilo que eu posso dizer, eu estou fazendo o bem. E aí, eu entendo isso também de outra forma, eu estou fazendo aquilo que é o melhor, eu estou dando o meu melhor para Deus, eu estou fazendo o melhor. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que a gente tem um pensamento assim: não, Deus ele nos aceita de qualquer forma, né? Porque Deus ama tanto, Deus é tão amoroso, tão bondoso, que Ele aceita o que a gente oferecer. Calma, Deus requer de nós o melhor. A gente não pode confundir as coisas. Observe que Caim e Abel, é muito claro ali que a gente diz, a oferta, né, o sacrifício de Caim foi rejeitado, mas a Bíblia mostra lá, e Deus diz a Caim, ele diz: olha, se você proceder bem, não é certo que você será aceito. O que foi rejeitado em primeiro lugar não foi a oferta, o sacrifício em si, foi a vida, o proceder, a forma de viver de Caim. Então, quando eu digo o melhor, é o melhor não apenas materialmente, não apenas em valor material, mas o melhor daquilo que vem a partir da motivação, do porquê que eu estou oferecendo a Deus.
a razão, a motivação do que eu estou fazendo. Veja na história da viúva pobre, que Jesus mostra ali aos discípulos, estava lá o pessoal colocando as ofertas no templo, os ricos depositando grandes quantias, e vem uma viúva pobre com 2 moedas de baixíssimo valor, mas coloca ali, Jesus chama os discípulos e diz: olha, a maior oferta foi a dela, porque os ricos, com as grandes quantias, eles estavam dando do que sobrava, mas ela deu do seu melhor, daquilo que ela tinha. Então não é tanto a questão do valor, mas a questão da motivação, da forma como nós vivemos. Agora é claro que muitas vezes nós somos tão apegados às coisas materiais, que aí quando a gente vai oferecer para Deus, a gente oferece qualquer coisa de todo jeito, quando temos condições de oferecer o melhor para Deus. Há um texto em Crônicas, eu não vou lembrar a referência, mas que Davi, ele vai oferecer um sacrifício para Deus, e aí havia um campo lá, né, não sei se é Araúna, o nome do cidadão que era o dono lá da propriedade, e Davi era o rei, né, ele diz: não, pode oferecer o sacrifício. Aí Davi diz: não, diga o preço da propriedade e eu vou comprar, e ali eu oferecerei o sacrifício. Ele diz: porque eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Ele era o rei, ele tinha condições, ele disse: eu vou oferecer o melhor para Deus. E é isso que Deus quer de nós, que a gente ofereça o nosso melhor, e que a gente não fique apegado tanto a coisas materiais, e às vezes querer oferecer aquilo que sobra. E eu não estou falando apenas, né, de coisas materiais, mas veja, o nosso tempo, às vezes a gente quer oferecer o que sobra. Não, Deus quer o melhor, porque se o primeiro mandamento diz que é amar a Deus acima de todas as coisas, né, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Se é Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, então não pode ser o que sobra do meu tempo, é preciso ser o melhor. Não pode ser, às vezes a gente diz: ah, mas eu tenho tantas coisas. Pois é, mas se Deus realmente é o primeiro lugar, entre essas tantas coisas, o primeiro lugar deve ser para Deus, a prioridade, o melhor do nosso tempo. Eu que gosto de futebol, embora não tenha assistido muito ultimamente, mas veja, a gente se senta ali de frente da televisão 90 minutos. Isso quando não tem prorrogação, pênaltis, né? A gente vai, uma partida de futebol não vai menos do que 2 horas. Porque tem um intervalo, né? Então é no mínimo 2 horas, às vezes mais. E aí a gente oferece o melhor, né? Ninguém atrapalhe. Eu conheci pessoas, eu me lembro na Copa de 94, eu tinha 12 anos, e eu assistia na casa de pessoal vizinho, né? De um colega, e o pai dele, era interessante, que ele assistia num quarto, lá no final da casa, era uma casa bem grande, lá no final, isolado de todo mundo, porque ele não queria que ninguém atrapalhasse. E a gente tudo criança, moleque ainda, né, 12 anos, 11 anos, tal, e a gente fazia muita zoada assistindo o jogo do Brasil, né, mas ele não, ele ia para um quarto, lá no final da casa, trancava a porta e ninguém interrompesse ele, porque aquilo era uma coisa sagrada, né, parecia hoje, né, a gente tem esse entendimento, é como se fosse um altar ali a televisão, e era só ele e a televisão, para ele assistir o jogo dele sem ninguém perturbar, né? Então veja, mas às vezes a gente faz assim, né? A gente tem tantas outras coisas, aí quando sobra, olha, se der, aí eu tenho um tempo para Deus. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que devemos oferecer o melhor para Deus, o melhor do que nós somos, o melhor do que nós temos, o melhor das nossas vidas. Eu gosto muito daquele salmo que ele diz assim: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, tenha prazer em Deus, tenha prazer nas coisas de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela é inspirada, ela é útil justamente para que nós sejamos aptos, prontos, plenamente preparados para viver uma vida que agrade a Deus, para toda boa obra, para que tudo que nós venhamos a fazer seja de fato algo bom, seja algo que seja bom, o melhor para Deus, mas que seja algo que seja bom, que seja fazer o bem para as outras pessoas também. Há uma passagem no livro de Atos, onde é dito, né, que Jesus Cristo, ele diz lá, Jesus de Nazaré, ele andou por toda parte fazendo o bem. Que nós possamos também assim, irmãos, entender que a palavra de Deus, ela é útil para nos preparar, para nos capacitar a fazer o bem.
em toda parte, onde nós andarmos, tudo que nós fizermos, que seja de fato o bem, que seja de fato o melhor para Deus. Amém? Nós vamos passar para a celebração da ceia do Senhor. Vou convidar os irmãos que estão escalados.